Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Pois bem, pessoal, então primeiramente, vamos para cá, onde tem uma ampliação do circuito e somente ele, certo? O que acontece? Primeiramente, a gente tem que determinar entre quais pontos eu tenho que ligar este equipamento. Lembrando que esse equipamento, chama equipamento X, ele tem que estar sobre uma diferença de potencial de 9 volts, ok? Bem, para isso, temos que descobrir, então, qual a diferença de potencial entre o ponto A, entre o ponto B, no ponto C. Ou melhor, descobrir o potencial em cada um desses pontos e ver em quais deles obtemos uma diferença de 9 volts. Bem, primeiramente, a gente pode ver que como esse fio é ideal, este ponto A, vou supor, se aqui temos o polo positivo e aqui o negativo, eu vou supor que esse é de 12 volts e esse aqui vai ser o zero, para ter então a nossa diferença de 12 volts. O que acontece? O ponto A, como é ligado por um fio ideal, não há queda de potencial no caminho do polo positivo até o ponto A. Ou seja, aqui temos 12 volts de potencial. Lembra, preste atenção que eu uso o termo potencial e diferença de potencial. Diferença de potencial é o que a gente conhece como tensão. A diferença. O potencial é em si o potencial aplicado sobre aquele ponto. O equipamento precisa de uma diferença. Ou seja, ele tem que estar entre dois potenciais cuja diferença é 9. Do outro lado, o ponto E vai estar submetido a 0 volts. Certo? Pois é um fio ideal e o polo negativo aqui é o polo de 0 volts, é o polo com menor potencial. Então todo esse fio estará a 0 volts, pois não representa quedas de potenciais. Certo? Por uma simples regra de 3 ou associação, dá para se determinar qual o potencial em cada um desses pontos, fazendo uma simples divisão desse valor 12, de 12 volts e distribuindo em cada um. Certo? Mas bem, como a gente pode usar isso utilizando as equações da eletrodinâmica? A gente sabe que da primeira lei de Ohm, o produto da diferença de potencial V é igual ao produto da resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Eu falei produto da diferença de potencial. Não, diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Nisso aqui, a intensidade da corrente elétrica deve ser a diferença de potencial divididos pela resistência elétrica. Vê-se que eu peguei este R e passei para o outro lado dividindo. Então fica V sobre R. Certo? E bem, aqui temos um circuito em série. E como é que eu sei disso? Porque todos os resistores estão ligados no mesmo ramo. Pois, como os pontos A, B, C, D e E não estão fechando um caminho, então eu posso desconsiderar eles em primeiro momento. Então, o que acontece aqui é que todos terão a mesma corrente elétrica. Logo, todos terão a mesma razão V sobre R. Esse valor V sobre R, o que é V? A diferença de potencial num resistor específico, dividido pela resistência desse resistor, tem que dar a intensidade da corrente. E para todos eles serão iguais. Só que, como R é igual para todos têm a mesma resistência R de 100 ohms, a diferença de potencial em cada um também será igual em todos.
de forma que, como eu tenho 4 resistores, eu terei 4 diferenças de potenciais em cada um deles. Tá? Só que eu não vou desenhar aqui para não ficar muito poluído o desenho, certo? E eu sei que para cada um desses 4 diferenças de potenciais, a soma entre eles tem que dar o potencial da fonte, que é os 12 volts. Tá? Aqui ficaria mais fácil utilizar o U, né? Mas bem, só vou apagar aqui o 12. Então o que nós teríamos? 4V igual a 12, passando 4 dividindo, teríamos 12 sobre 4, que vai dar igual a 3 volts. Certo? Ou seja, a diferença de potencial entre cada resistor é de 3 volts. Né? O que significa isso? Seguinte, aqui é um ponto cujo potencial é de 12 volts. Como a diferença é de 3, toda vez que a corrente passar por um resistor vai ocorrer uma queda de potencial de 3 volts. Ou seja, daqui de 12 vai para 9 volts o potencial. Aqui vai para 6, queda de 3 novamente. Aqui vai para 3 e aqui vai para 0. Veja que obedeceu muito bem, né? Tivemos uma queda de 12 até 0 de acordo com a diferença que temos na nossa fonte de tensão. Agora, o que acontece? Temos que encontrar aqui 2 pontos cuja diferença seja de 9 volts. E se observarmos o ponto A e o ponto D, temos uma diferença de potencial de A para D de 9 volts, né? Pois aqui é 12 neste ponto e no ponto D temos os 3 volts, né? Como aqui não está fechando o circuito com ninguém, este fio é ideal, então esses 3 volts estão aplicados em todo esse pedaço. A mesma coisa para o 6, a mesma coisa para o 0, a mesma coisa para o 9, a mesma coisa para o 12. Temos exatamente este potencial em todos esses pontos aqui, inclusive no ponto de conexão. Só que também temos essa conexão entre os pontos B e E. Então a diferença de potencial entre os pontos B e E também é de 9 volts. Então temos duas opções. Ou ligamos entre A e D, como aparece na alternativa letra C, ou entre B e E na alternativa de letra D. Tá? Essas duas opções. O que vai eliminar a corrente elétrica que tem que passar pelo equipamento. Certo? Então, voltando aqui, o que nós teremos? Ou até então, voltando aqui mesmo. Tá? Vou utilizar aqui, por exemplo, o ponto B e o ponto D. Tá? Para fazer a ligação daquele meu equipamento X. Que daí dessa forma, este equipamento fica submetido, então, a uma diferença de potencial, como aqui a gente viu que era 9. Opa, B e E. Desculpa. Aqui o nosso equipamento X. Deixa eu apagar aqui. Bobiei sem querer. Aqui. Vai estar sobre a diferença de potencial de 9 volts. Aqui 0. E do outro lado aqui 9. Certo? Sobre essa diferença de potencial, então, sabemos que esse equipamento X tem uma resistência de 10 kΩ. Basta utilizar a lei de Ohm, a mesma expressão I é igual a V sobre R, para determinar a corrente elétrica que vai passar por ele. Tá? Então, fazendo aqui um pouquinho mais embaixo, temos ali V sobre R igual a 9 volts, a diferença de potencial, divididos por, daí muita atenção aqui, pois aquele sufixo K é o que significa quilo, que é o igual a 1000, ou seja, 10 na 3. Né? Lembrando que o K, o prefixo quilo, é o equivalente a 10 na 3, que é o multiplicar por 1000. Então temos essa divisão. Não coloquei as unidades aqui de volt ou de ohm para não poluir tanto o cálculo. Nessa divisão temos então 0,9, 9 divididos por 10. E este 10 na 3 que está no denominador, nós inverteremos ele, ou seja, ele passa para o numerador, bastando para isso trocar o sinal do seu expoente, ou seja, de 10 na 3 passa para 10 na menos 3. No caso, ampere, que é a unidade de corrente elétrica.
Só que esse 10 na menos 3 é a mesma coisa que o sufixo mili, né, que é a milésima parte, o dividir por 1000. Né? Então temos uma corrente elétrica de 0,9 miliamperes. Então a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa de letra D. Liga entre os pontos B e E a corrente de 0,9 amperes. É evidente que não poderia ter esse valor aqui na letra C, pois aí teríamos duas respostas, certo? E o interessante nessa questão é prestar atenção que é a questão do que é a diferença de potencial e o que é o potencial. A diferença de potencial num resistor se refere a uma queda que ele causa de um ponto, né, de um lado do resistor até o outro. Né, deixa eu marcar aqui. Daqui até aqui teríamos o que? Uma queda de 3 volts, representado aqui. Né? E daí, seguindo essa sequência, acaba tendo todos os outros pontos. Certo, pessoal? Bem, a questão era essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvida, postem nos comentários. Certo? Que eu respondo a vocês em breve. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.